A digitalização mudou a nossa rotina, da interação com os nossos amigos à mobilidade urbana. A internet é essencial na vida de quase todos nós. Com as empresas, o raciocínio é o mesmo. A tecnologia revolucionou a produtividade e a competitividade. É o que se chama hoje de indústria 4.0 ou de uma nova revolução industrial. E esses desafios são o assunto do fórum de hoje. Novos modelos de produção e negócios são consequências diretas da indústria inteligente. O problema é que a incorporação de mecanismos digitais na produção brasileira ainda é pouco difundida. Uma pesquisa feita com mais de 2.000 empresas de quase 30 setores mostra que 4 de cada 10 desconhecem a importância da tecnologia digital para a competitividade da indústria. Além disso, 5 de cada 10 não usam nenhuma dessas novas tecnologias. Bom, para falar sobre esse assunto, estão aqui o especialista em política industrial da CNI, Vinícius Fornari, e também o advogado e professor de Direito Econômico, Fabiano Jantalha. Bom, muito bem-vindos ao fórum. Para começar, Vinícius, explica para a gente o que é essa indústria 4.0, essa nova revolução industrial, e como é que o Brasil se insere hoje nesse processo. A quarta revolução industrial, indústria 4.0, por isso que o termo se remete à quarta revolução industrial, ela é a integração do mundo físico com o mundo digital, com o mundo virtual. Ela é feita a partir de um conjunto de tecnologias. Então, a integração de tecnologias como a internet das coisas, os sensores, a inteligência artificial, big data, robótica avançada, que dão essa nova revolução. Isso faz com que as empresas consigam aumentar muito sua produtividade. Uma, pelo termo da integração no chão de fábrica, também na integração entre usuários e fornecedores. Outro aspecto importante é a eficiência no uso de insumos e recursos. A empresa consegue, a partir dessas tecnologias e da integração dessas tecnologias, monitorar o quanto de energia está gastando. Então, essa é uma vantagem muito grande quando você trabalha com esse todo arcabouço. Então, o aumento de produtividade da indústria a partir da indústria 4.0. Apesar disso, a gente viu aqui na reportagem que, com os dados da própria CNI, que o parque industrial brasileiro não se adaptou a isso. Sim, é um fenômeno recente, né? A revolução ela não é recente tanto no Brasil como no resto do mundo. Nós estamos passando por essa revolução agora. Então, as empresas hoje precisam começar a traçar estratégias para a adoção dessas tecnologias. Em outra pesquisa realizada pela CNI, a gente mostrou que 14 setores têm mais urgência na adoção dessas tecnologias. Essa pesquisa foi feita a partir de uma comparação internacional com indicadores das 30 maiores economias do mundo. Nós avaliamos a taxa de inovação, o desempenho exportador e a produtividade por setor. A partir disso, a gente conseguiu mensurar o gap de competitividade entre esses setores. Você falou 14 setores. Isso. Dá exemplos para a gente. Os setores são muito heterogêneos. Foi feito a partir de uma pesquisa a partir do que a gente chama de KNAI 2 dígitos. O que seria isso? Uma atuação a partir de uma agregação de setores. Então, tem setores, nesse caso, como na indústria têxtil, que já estão se adaptando a essas novas tecnologias, né? Você tem algumas soluções simples que você pode colocar nessas tecnologias, como no caso de alguns chips, sensores, que facilitam a conversa, facilitam o monitoramento de produtos. Parece uma conversa longe do direito, né, Fabiano? Mas não é. Quando você fala em revolução industrial, em todas as suas etapas, agora na quarta, no fundo, e aí especificamente nesse ponto que nós estamos, nesse estágio que nós estamos falando aqui de um fenômeno chamado disrupção tecnológica. Né? Ou seja, a partir do momento em que você cria, consegue um salto tecnológico, você provoca uma verdadeira mudança, uma alteração radical nas formas, inclusive, como as pessoas se relacionam, não só com os equipamentos, mas com as pessoas entre si. Não é, portanto, um assunto tão distante do direito, por uma razão simples. Atenta a essa realidade social, a gente já tem conseguido conduzir, entre os juristas, uma série de pesquisas sobre os impactos desse tipo de disrupção. Temos alguns centros de pesquisa, inclusive já no Brasil, tratando especificamente das questões entre direito e tecnologia, né? É preciso lembrar também um detalhe. O direito, apesar disso, apesar de se esperar muito do direito, o direito ele vem num passo seguinte. Nós temos na área jurídica uma teoria que a gente chama de teoria tridimensional no direito, né, do professor Miguel Reale. E ele diz o seguinte, olha, a equação para você construir uma norma é fato, valor e norma. Ou seja, você tem um fato social sobre o qual se
consegue algum tipo de consenso a respeito de como aquele fato social deve ser regulado e, a partir daí, você constrói o direito. Portanto, Paulo, eu diria o seguinte, na linha do que o Vinícius colocou, assim como dentro da própria indústria, que é um dos setores que, por tradição, sempre capitaneou esse movimento de inovação tecnológica, né? Se dentro da própria indústria isso já é novo, no direito a gente também não pode esperar soluções mágicas. É possível ver alguns caminhos e antever alguns focos que serão de especial preocupação. Mas eu acho que primeiro passa por uma maturação dentro do próprio setor da indústria sobre que tipo de mudanças isso vai provocar, para que aí sim o direito venha pavimentar esse caminho. Em relação a essas mudanças, relação de trabalho, por exemplo, muda muito? Sem dúvida nenhuma, porque a partir, por exemplo, das questões, a gente já está acostumado com os gadgets, né, que a gente chama em inglês as bugigangas, né, os dispositivos tecnológicos, a gente já pode ver como isso mudou. Né? A gente vai sair daqui do programa, eu vou entrar num aplicativo, eu vou entrar na internet, eu vou me comunicar. Antes eu me comunicava por telefone. Né? Então, muda de uma forma geral a relação das pessoas. Mas no campo da indústria, isso vai mudar, por exemplo, as questões de relações de trabalho, questões que hoje são fulcrais, como horário intermitente de trabalho, horário de trabalho, jornada de trabalho, questões que são até básicas, elementares. O próprio conceito de empregador da CLT, o tempo que o empregado permanece à disposição do empregador, esses são conceitos que a gente vai ter que rever, porque às vezes é muito mais produtivo que a pessoa trabalhe de casa ou trabalhe de um determinado ponto longínquo, do que eu ter alguém trabalhando naquele horário de uma forma que eu diria até ultrapassada. Então, para começar, a gente vê por aí. Né? Questões de remuneração, questões principalmente sobre as postos de trabalho que alguns entrarão em ocaso, né? Outros começarão a surgir, engenharia da computação, enfim, outras coisas mais que ganham um pouco mais de proeminência. O estudo, Vinícius, da CNI mostra preocupação aí com o parque brasileiro. O parque é heterogêneo, é uma característica, imagino, de todos os países, mas parece que o Brasil pode ficar para trás ou está ficando para trás. Quais são os desafios, o que é preciso fazer e quem pode fazer? Isso é tarefa do governo, das próprias indústrias, das confederações, das universidades, de quem? A indústria 4.0 ela pode ser vista como um desafio, né? Mas também como uma grande oportunidade. Para esses setores, ela é uma grande oportunidade para esses setores darem saltos tecnológicos. Então, mesmo esses setores que têm um gap de competitividade maior, a partir dessas tecnologias, ele consegue dar saltos tecnológicos. Então, ela pode ser vista também como uma grande oportunidade. Para os setores mais competitivos, também é uma maneira deles se manterem competitivos, né? Porque tem que se pensar na indústria 4.0 num ambiente global. Então, as empresas dos outros países, principalmente Alemanha, Estados Unidos, China, Japão, estão adotando essas tecnologias para um aumento de produtividade. Então, é também uma grande oportunidade para o Brasil. Nesse caso, a integração entre governo, instituição privada, universidade será fundamental, porque também estamos falando de inovação, de desenvolvimento tecnológico, adoção de tecnologias. Os outros países estão fazendo planos nacionais de digitalização de indústria 4.0, como no caso dos Estados Unidos, a Alemanha, que o próprio termo na indústria 4.0 vem de um plano alemão. Então, o Brasil também precisa de um plano nacional para a indústria 4.0. No documento, a gente faz alguns apontamentos de direcionamentos para a adoção dessas tecnologias, para facilitar a adoção dessas tecnologias. Agora, isso é principalmente tarefa de governo, Fabiano? Eu acho que aí entra algo um pouco mais abrangente, é a tarefa do direito público, né? Que vai envolver também a participação dos atores privados na construção desse ordenamento. Acho que o que o Vinícius coloca é uma questão muito importante, porque no âmbito a gente fica muito preocupado com o direito privado, né? Contrato de trabalho, como é que vai ficar, mas no âmbito do direito público é que eu acho que estão os primeiros passos a serem dados. Sem dúvida nenhuma, uma das questões que foi sinalizada pela CNI no estudo é a necessidade de você ter uma infraestrutura um pouco mais robusta para que você possa, inclusive, deflagrar ou desencadear essa indústria 4.0 no Brasil de uma forma mais vigorosa. E é papel do direito público, inclusive, conceber os caminhos para que essa infraestrutura possa ser colocada. Não é só dinheiro, você precisa de um ordenamento jurídico que seja receptivo, amigável. De uma forma bastante simples. É preciso que você atribua a alguém no governo uma responsabilidade pela condução dessa política e é preciso que você estabeleça, dentro de normas de direito público,
diretrizes a serem seguidas, para que não fique a coisa a esmo, andando para lá e para cá, uma coisa meio perdida. Então, acho que a primeira coisa é definir a política pública, que ainda não está clara, e não está clara não por um problema de governo, não está clara porque, como já dissemos aqui, há uma indefinição acerca de por onde seguir. Mesmo na Europa, os países ainda têm uma certa dificuldade de antever um pouco do que vai acontecer. Então, acho que, em primeiro lugar, é a gente conceber um arcabouço jurídico voltado para definir uma política pública, quais são os princípios, diretrizes, objetivos, assim como já fazemos, por exemplo, com um plano plurianual, com lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem uma coisa específica. E uma outra linha, que eu acho que é muito importante, é a gente desenhar toda uma política de crédito, toda uma política de incentivos, sejam eles creditícios ou fiscais, voltadas para estimular o desenvolvimento. A própria pesquisa da CNI deixa muito claro que os investimentos para que essa indústria 4.0 sejam, de fato, desencadeados, né, para que ela possa ter o seu desenrolar normal, eles são muito altos. Certamente nós não vamos transferir isso tudo para o governo. A iniciativa privada está pronta a arcar com o ônus disso. Mas é preciso, eu não posso submeter uma indústria como essa a um mesmo regime de tributação, por exemplo, do que uma indústria tradicional. Eu preciso criar incentivos para que isso, até porque o tempo de maturação desses investimentos, embora na indústria tecnológica, que mexa com tecnologia, ele seja bem menor, mas o tempo de maturação ele não é muito convidativo, principalmente num cenário que a gente tem de crédito escasso no Brasil hoje. Então, acho que essas duas questões, elas mais do que do governo, elas são umas questões que o direito público tem que oferecer algumas respostas. As mudanças, as novas tecnologias, como você já salientou aqui, Fabiano, vêm sempre antes do direito, ele não consegue acompanhar. Mas a gente sempre fala em mudança de lei, em necessidade de mudança de lei ou não. Esse é um caso? Eu acho que nós vamos precisar repensar muito as premissas que orientam alguns campos do direito. Eu acho que não tanto na parte seguinte, na parte que se espera do dispositivo, mas a própria racionalidade do direito ela tem que ser modificada. Eu me reporto aqui a uma discussão que nós tivemos, por exemplo, do Marco Civil da Internet, não é especificamente da questão industrial, mas durante o Marco Civil da Internet havia uma preocupação muito grande com a proteção a direitos autorais. E aí, durante a tramitação do projeto, tentou-se, inclusive, colocar disposições que proibiam a manutenção no ar, vamos dizer assim, de sites que, de alguma forma, violavam direitos autorais. E aí a questão parecia muito simples, mas ao longo da tramitação, a discussão foi amplificada. Olha, não é só isso, porque há uma questão cultural no Brasil que precisa ser vista, muitas vezes a internet é um meio de acesso a determinados conhecimentos, etc. Então, não é só proibir o acesso. Então, isso mostra como a questão é complexa. No campo do direito, eu acho que a gente vai ter que repensar, porque as estruturas, por exemplo, do direito autoral, elas estão baseadas numa noção de suporte físico. E a propriedade, apesar da gente há muito tempo conhecer o direito autoral, como a gente chama, como dentro de um conjunto que a gente chama de propriedade imaterial. Então, eu acho que é preciso ter a preocupação no campo do direito autoral. E no campo do direito do trabalho, como eu falei, um outro grande campo, a gente também precisa rever as premissas que orientam a nossa legislação trabalhista. Questões como a presença física do empregado, questões como um controle rígido de horário, questões como a jornada intercalada, que em parte já foram enfrentadas na última reforma trabalhista, elas sinalizam a necessidade de uma revisão das premissas. Nosso mundo é um mundo cada vez mais virtual e cada vez menos físico, e o direito precisa estar atento nas suas premissas, na sua racionalidade subjacente, para não ficar fazendo norma que vai dar em nada. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? Intervalo curto, até já. O Fórum está de volta e a gente fala hoje sobre os desafios da indústria no que se refere à digitalização do parque brasileiro. Vinícius, você dava exemplos aqui no primeiro bloco, até falava sobre a indústria têxtil. Que outras indústrias, que outros setores são aqueles principais que têm que mudar antes dos outros? Como eu falei no primeiro bloco, ela, além de ser um desafio, é uma grande oportunidade. Então, além disso, essa revolução industrial, então essa integração entre diversas tecnologias, ela vai abarcar todos os setores. Então, é uma oportunidade para todos os setores. É claro, depende do setor, então ela vai adotar uma tecnologia ou outra que mais se adequa ao seu setor. Uma das propostas que a gente salientou também, que vai no encontro dos exemplos, é
que as empresas precisam fazer um plano empresarial para a digitalização. As empresas não precisam adotar todas as tecnologias de uma vez só, mas elas podem adotar tecnologias pontuais, como, por exemplo, numa empresa que utilize muito o transporte, muita logística, o controle dessa logística através de chips, através do fluxo de informação, num sistema integrado entre empresa e produção, pode ter ganhos de produtividades muito altos. É um aspecto pontual que essa empresa pode adotar e que dá ganhos de produtividades em toda a cadeia. Agora, a gente está falando sempre de uma empresa grande, de uma superindústria, por exemplo, ou para o pequeno empresário isso também funciona? Não, para o pequeno empresário é fundamental também. Existem algumas tecnologias que hoje têm se barateado muito, como é o caso dos sensores. Então, a partir de colocar sensores em máquinas e equipamentos dentro da fábrica, você consegue fazer um controle melhor da produção, controlando os dados, o que está saindo de uma máquina para outra, como fazer esse controle de estoques a partir de chips. Então, as pequenas empresas também, a partir do seu universo, conseguem trabalhar algumas dessas tecnologias. Eu tenho uma dúvida aqui, Fabiano, sobre proteção de dados. A gente conversava antes de gravar o programa a importância de proteger os dados. Já existe hoje, é claro, mas vai ser cada vez mais comum. O que deve ser feito? O que eu acho muitas vezes é o seguinte, a indústria 4, a digitalização de uma forma geral, e naquilo que nós estamos tratando aqui da indústria 4.0, a grande marca dela é a eliminação de um elemento que até então para nós era absolutamente essencial, que é o elemento da presença física, ou que no campo do direito a gente vai colocar também como muito importante, que é a questão da territorialidade. Então, você desloca o eixo do mundo, digamos, físico para o mundo virtual. Então, informações, gerenciamento de dados, gerenciamento de parque de produção, tudo isso acaba sendo feito de uma forma não só automatizada, né, Vinícius, mas de uma forma mesmo, que a gente fala muito que a quarta revolução industrial não é uma mera sofisticação da automatização, mas uma disrupção mesmo. Então, a questão dos dados, né, se ela já é importante para a vida nossa de uma maneira geral, ela ganha nesse cenário de indústria 4.0 uma relevância muito grande. Porque muitas vezes a forma como você programa um determinado parque para produção, ela pode revelar inclusive estratégias competitivas da empresa, não num plano mais macro de qual mercado eu vou entrar, mas numa estratégia de produção. Então, e essa estratégia muitas vezes ela não é protegida também pelo direito autoral, a gente tem uma série de limitações expressas inclusive na lei em relação a isso, mas ela é uma informação que tem valor. Então, como é que eu vou proteger isso? Se eu contrato um fornecedor que trabalha para o meu concorrente, que trabalha para outro, que trabalha para outro, como eu vou garantir que esses dados serão mantidos de forma estanque? Que meios eu tenho? Que tipo de punição eu teria caso essa cláusula contratual, por exemplo, que previsse esse tipo de questão, esse tipo de reserva e proteção, fosse desrespeitada? Eu acho que no âmbito do direito, essa talvez seja a questão mais sensível. Já é hoje, em que você tem uma pluralidade de cadastros, mas quando você fala em transferir para o mundo virtual diretrizes que orientam a produção da fábrica menor à fábrica maior, isso ganha uma relevância muito grande. E nesse caso, Fabiano, vou insistir nessa pergunta, nessa questão de proteção de dados, parece uma coisa distante do direito algumas vezes. Como é que se faz isso e nessa medida em que a indústria está mudando cada vez mais, a nossa vida muda cada vez mais, né? Depende cada vez mais de internet, de celular, a interação é muito diferente. Como é que o direito encara essa proteção de dados? Mudou? Vai mudar? Nós já tivemos algumas iniciativas recentes, por exemplo, no âmbito do sistema financeiro. A gente tem a lei do cadastro positivo, que eu acho que foi a primeira grande lei que enfrentou a questão de proteção de dados, etc. Esta lei, inclusive, já está, depois de 4, 5 anos, passando por uma mudança, um projeto de lei no Congresso Nacional que busca aprimorar ainda mais. Então, eu acho que a gente tem que pegar um pouco da racionalidade dessa lei. Ok, sistema financeiro não é questão industrial de indústria 4.0, mas muitas vezes uma lei ela revela um elemento de racionalidade que pode ser colocado para nós. Então, eu acho que, em primeiro lugar, que tipo de informações estarão protegidas? Todas, não, algumas. O que é informação estratégica? Para uma pessoa pode ser, para outra pode não ser, até porque ela já está copiando, não no sentido ilícito, mas no sentido permitido pela legislação, né? Ela está adotando um comportamento mimético em relação ao seu concorrente, paralelismo de conduta, como a gente fala muito. Como isso vai ser protegido e que tipo de penalidades você vai colocar?
E acho também, Paulo, e aí, Vinícius, até queria te ouvir também um pouco sobre isso, que é a questão da responsabilidade, né? Como é que você vai ficar, caso isso seja, de fato, a quem nós vamos atribuir, por exemplo, da internet das coisas, que está dentro desse âmbito? Né? Você contrata um software, você contrata um programa para gerenciar a sua casa. E se acontece algum problema? É só da empresa ou não? É da companhia elétrica ou não? Então, são questões que a gente precisa enfrentar também. Qual foi o objetivo da CNI, Vinícius, ao fazer um estudo como esse? É alertar, tentar antecipar, comparar com outros países? Qual foi o grande objetivo? O essencial é mostrar para a indústria que nós estamos no meio de uma revolução, né? E que todos os países estão passando por essa revolução. E que o ganho de produtividade, a produtividade é uma bandeira muito importante. Então, se essa revolução, o norte principal é o aumento de produtividade, então a nossa indústria precisa também entrar nessa onda. Então, alertar para essas novas tecnologias e a importância que essas tecnologias têm até para a sobrevivência de algumas empresas é fundamental. Que outros exemplos a gente tem? Enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de carro que não precisa mais de motorista, os aplicativos milhares que a gente tem hoje, nossos smartphones. A gente tem exemplos de grandes e pequenas empresas. Isso hoje já é decisivo, vai ser cada vez mais decisivo, e vou voltar a falar de outros países. Em que pé estão? Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia e China, que você citava, que o estudo cita aqui. Essa indústria 4.0 já é realidade para eles hoje? Sim, em parte, tem algumas indústrias que são, mas eles também têm um grande desafio de a incorporação dessas atividades, dessas tecnologias em pequenas e médias empresas. A questão é a rapidez e a velocidade como essas tecnologias estão sendo adotadas nesses países. Então, devido a essa rapidez, a gente não pode ficar para trás. Então, pensar nessas tecnologias hoje é fundamental. Além disso, eu acho que a gente separa aqui bem dois campos de muita atuação dessas tecnologias. Uma que você citou, que é o produto, máquinas, equipamentos também conectados e com essa tipos de tecnologias que eu citei. A gente falou pouco ou quase não falou, Fabiano, sobre responsabilidade civil. Em linhas gerais, as grandes teorias de responsabilidade civil elas já estão mais ou menos delimitadas, né? Então, a gente tem responsabilidade civil objetiva, responsabilidade subjetiva, a gente tem responsabilidade integral, são os três grandes sistemas de responsabilidade civil que a gente encontra no mundo e no direito brasileiro em particular. O que eu acho é que nós não vamos mudar as grandes linhas, mas nós vamos precisar aprender a estabelecer especificamente nessas questões que o Vinícius colocou, nas relações, em todos os, digamos assim, stakeholders, né? A expressão que a gente costuma utilizar, todas as partes envolvidas neste processo, a gente precisaria sentar, discutir, e como eu disse, o direito vem sempre depois, né? Tentar entender um pouco dessas relações para que a gente faça um ajuste fino nessas questões de responsabilidade civil aplicadas ao campo industrial. Eu mencionei anteriormente a questão da internet das coisas, porque é que está mais à vista, mais evidente para a população em geral, né? Mas há outras questões muito importantes, sobretudo no campo da logística, que precisam ser enfrentadas, né? Então, hoje eu tenho a intervenção da produção, né? Primeiro eu tenho do dimensionamento da produção, aí eu vou para o parque industrial, a delimitação de todas as diretrizes para o funcionamento daquilo, depois eu tenho a questão de entrega, né, prazos, etc. Então, eu acho que há questões que a gente precisa primeiro passar, para a gente poder analisar corretamente, a gente precisa passar primeiro por um mapeamento de todos os impactos, aí eu acho que nisso esse trabalho pioneiro que a CNI tem feito vai ser decisivo para isso, quer dizer, aprofundar um pouco mais esses estudos, entender quais são as repercussões em toda a cadeia de produção e logística, para que a gente aí depois possa estabelecer um ajuste fino nessas questões de responsabilidade civil. Acho que a quarta revolução industrial, ela traz algumas vicissitudes, alguns detalhes, algumas especificidades em termos de impacto sobre o processo produtivo que precisam ser devidamente ecoadas no direito para que a gente não vá muito além e, como o Vinícius colocou, não fique desprovido de segurança jurídica. O estudo mesmo já traz que o parque industrial brasileiro é heterogêneo, muito heterogêneo. Isso é um ponto positivo ou negativo, Vinícius? É um ponto positivo ao pensar nas oportunidades que se tem, né? E como você pode adotar essas tecnologias. Então, você tem um conjunto imenso de tecnologias, que um parque heterogêneo ele vai ter
que adequar a tecnologia conforme as suas necessidades, né? Por isso que a gente sempre aponta, né, essa questão do plano empresarial, justamente, né, fazer um plano para adequar as tecnologias à sua empresa, ao seu setor. A gente tem mais um minutinho de programa. Eu queria aqui a sua consideração final, Fabiano, do que a gente falou. Qual é o recado que fica? O recado é, precisamos estabelecer um roteiro claro para pavimentar o caminho para que tenhamos segurança jurídica e conforto para todos os envolvidos. Esse roteiro passa, primeiro, por uma discussão em foros especializados. Eu acho que é preciso instituir foros especializados de discussão. Primeiro, listar, por parte da CNI ou de entidades representativas semelhantes, listar quais são os principais impactos, ainda que de uma forma geral, sobre o processo produtivo brasileiro, né, no parque industrial brasileiro. A partir daí, colocar alguns pontos de interrogação para que, então, a gente possa discutir no plano dos juristas e nessa interlocução com os juristas para que a gente possa discutir soluções pontuais. Como eu disse, não temos como colocar o carro na frente dos bois. O direito não vai oferecer soluções mágicas, mas o direito tem tecnologia, e aí a expressão também usamos no direito, suficiente para construir caminhos para dar essa segurança jurídica para esse processo que a gente tanto tem falado aqui. Olhar a indústria 4.0 não apenas como um desafio, mas também como uma oportunidade. Uma oportunidade para essas empresas conseguirem suprir esse gap de competitividade, por um lado, e uma oportunidade para as empresas conseguirem parear a sua competitividade com o resto do mundo. Vinícius, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fabiano, pela discussão. Fabiano, muito obrigado também. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando sobre temas assim de vanguarda, temas tão sensíveis para a realidade social brasileira. E muito obrigado a você também que acompanhou o fórum de hoje. Para rever esse programa, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, fórum@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.